Olá, bem-vindos ao Memórias à União, que hoje tem o prazer de receber José Amaro Pinheiro. O Pinheiro, olhe, foi um colega de longas datas, trabalhamos juntos na redação. O último cargo dele foi de supervisor gráfico aqui na União. Tem muitas histórias interessantes e vai contar algumas aqui pra gente. Pinheiro fazia tempo que não aparecia aqui pela União. Pinheiro, quando foi que você começou a trabalhar na União? Comecei a trabalhar aqui, rapaz, eu tinha 16 anos. Ia completar 17. Era um garoto, né? Era jovem demais. Para mim foi uma surpresa muito grande, né? Eu estava em casa e meu pai chegou e disse: "Ei, tem um emprego para você." Eu fiquei espantado. Aí, através de um tio meu, Wilton Muniz, que ele era da Assembleia, né? Era redator de debates e era muito amigo de Zé Souto. Zé Souto. Foi presidente da União duas vezes. Duas vezes. Então, ele me chamou e eu vim, fiquei espantado, né? Nunca tinha visto um jornal. Quando eu entrei na redação lá, fiquei olhando, aí me chamaram lá e disse: "Você vai para a revisão." Eu gostava de ler, né? Até hoje eu leio bastante. E quando eu cheguei na redação, estava lá o time, todo mundo olhando para mim e eu espantado. Eu disse: "Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui?" Mas aí, rapaz, eu nunca vi, meu Deus do céu, pessoal bom. Foi bem recebido. Demais. E o interessante não foi nada, foi o banho. O banho da chegada. Terminou os trabalhos, agora você está compromissado com a gente. E eu disse: "E o que é que eu vou fazer?" Disse: "Não, vamos aí." Ele desceu a escadaria da universidade, aquela faculdade de Direito, né? Rapaz, fomos para Silva Jardim. Aqui para nós, me perdoe, mas tem um cabaré lá mesmo. Foi, rapaz, tinha uns barzinhos, umas bodegas lá. Foi a primeira lapada de conhaque que eu tomei mesmo. Eu tomei, fiquei doido. Você está dizendo da Silva Jardim porque a União era um antigo prédio que hoje foi derrubado e hoje é a Assembleia, né? É. E aí começou minha trajetória na União. Você não tinha ideia absoluta do que era um jornal, né? Não, meu amigo. Você é de onde, Pinheiro? Eu sou de São João do Rio do Peixe, antigo Antenor Navarro. Sim, aí, mas desculpa, aí você não tinha ideia nenhuma, estava em casa ainda jogando bola. Jogando bola, brincando, aquele negócio todo. Estava me preparando para fazer o exame de admissão, né, no liceu, que você tinha que fazer uma prova para entrar. Exatamente. Aí foi para mim, tudo foi surpresa na minha vida, né? E, rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, a União para mim foi tudo na minha vida, cara. Tudo. Criei meus filhos, né? Rapaz, as lembranças que eu tenho hoje da União são espetaculares. Mas você começou pela revisão sem conhecer nenhum sinal daquele que indica que tem que ser feita uma correção. Não sabia nem para onde ir. Agora, eu lia muito, né? Tinha uma noção de português, de gramática, né? Porque naquela época, você, para fazer um teste, por exemplo, no liceu, você tem que saber declinar os verbos, né? Presente indicativo, aquele negócio todo. Os tempos verbais, né? Concordância. Exatamente. E eu até que era bom nesse negócio, né? Aí... O caminho foi fácil. Logo você... Eu comecei a acompanhar, né? Depois eu passei para ler. Aí depois não deixava mais eu acompanhar, porque eu tinha que ler mesmo, que eu corrigia, né? E eu era rápido na leitura. Entendeu? E você trabalhou no jornal ou no Diário Oficial? Jornal União. Depois de um tempo, tinha um amigo nosso, né, que era o editor do Diário Oficial, que era Walter de Souza. Certo, Walter de Souza. Fui convidado, estava precisando de uma pessoa lá para ajudar ele. Aí me mandaram para lá, né? E de lá teve outras, voltei para a revisão. Aí tem uma coisa interessante. Foi quando começou a especulação do prédio, né? Que o governador, na época, eu já estou no governo de Hernando Sátiro. Hernando Sátiro. Que ele ia tirar a União dali, ia transferir para o distrito, estava construindo esse prédio aqui, por sinal muito bom. E lá, rapaz, eu achava que aquilo não ia acontecer.
Patrimônio histórico, né? Aquela coisa prédio toda. lindo, rapaz, prédio bonito demais, parecidíssimo com o Palácio da Justiça, né? Mas, infelizmente, houve... A vontade política de botar a Assembleia ali foi maior, né? Não sei o que foi que houve, meu Deus do céu. Rapaz, olha, o prédio ele tinha tudo. Pro lado da Duque Caxias, onde ficava a diretoria e uma parte da redação. Aí você seguia em frente, à esquerda tinha a expedição, que hoje eles chamam aqui, dá outro nome. Expedição Circulação, né? Distribuição, circulação, né? É. Aí tinha um banheiro, aí tinha um corredorzinho, aí tinha uma área muito boa, que a gente via a Praça João Pessoa. Aí começavam os departamentos de faturamento, tesouraria, vai para lá, revisão, era tudo certinho. E tinha, esse era no primeiro andar, embaixo tinha uma escadaria em aspiral. Que ainda hoje tem na Assembleia, né? Parece que foi a única coisa que ficou do prédio. Rapaz, e tá lá essa escada? Tem uma escada, que desce para o plenário. Graças a Deus, né? Tá aí. A gente descia, aí tinha os banheiros, aí tinha a parte das máquinas que eram linotipo, né? Linotipos. Era bonito demais elas trabalhando, rapaz. Era uma zoeira grande, aquela máquina parecia um robô, né? Vai para lá, para cá, pega as cachetas, aquele negócio. Lá, por último, tinha as máquinas, né, do Diário Oficial, que era menor, né? Que imprimia o diário. E tinha a rotoplana maior, que era impressão do Jornal União. Agora, interessante era o seguinte, era página por página. Não era tudo de uma vez, era muito antigo. Depois dobrava, né? Depois tinha uma pessoa que dobrava manualmente. Encartelava, página por página, né? E o mais interessante disso tudo, rapaz, era a portaria. Tinha um senhor lá que chamava ele, era Antônio Menino. Antônio Menino. Rapaz, ele era moreno, de cor morena. Ele só andava de paletó, chapéu de massa, entendeu, cara? E suspensório. E todo mundo respeitava ele, até os diretores, pai. Ele era de uma ordem franciscana, ele não fugia à regra. Ninguém entrava lá não, pô. Se ele não permitisse, não se identificasse, ninguém entrava não. E ele considerava todo o pessoal, né, o linotipista, né, o pessoal que trabalhava nas cachetas. A cacheta é o quê? Juntava, né? As letras ficam ao contrário, né, de chumbo, né? Você quando passava o rolo, aí saía correto, né, para você fazer. Era uma inversão, né? Quem era bamba nesse negócio era um rapaz chamado Brandão. Era o melhor que tinha lá, não é desmerecendo os outros. E o melhor não era nada, né, rapaz? O Antônio Menino considerava aquele pessoal como se fossem os filhos dele. Porque era um pessoal... Tinha autoridade mesmo, né? Porra, meu Deus do céu. E além do mais, rapaz, ele tinha, além de ter autoridade em cima deles, as pessoas tinham respeito por ele. Um respeito grande. É impressionante, pai. Ele tinha uma moral impressionante. Até o próprio... A palavra dele... era ótimo. Acabava uma briga, né? Como se diz. Ele se aposentou na marra. Porque ele chegou incrível. A idade, né? Tem que se aposentar. Aí, rapaz, tem muita coisa. Por exemplo, quando houve o veredito mesmo, disse, vai sair a União daqui, aí tinha que fazer a transferência, né? Se eu não me engano, o diretor administrativo era Etiênio. Etienne, inclusive, já sentou aí nessa cadeira e conversou comigo aqui. Ele trabalhava no Porto de Cabedelo e foi convocado pelo governador, né, para, não sei, por causa dos equipamentos do Porto, para tirar as máquinas, né? Porque é o seguinte, o diretor administrativo da União, naquela época, era um rapaz que era filho eu não me lembro, não sei o que, era um brigadeiro. Brigadeiro Firmino Aires. Firmino Aires. E era muito amigo de Etienne, né? Então, quando começou a transferência do material, rapaz, muita coisa se perderam. Porque era para ter chamado um técnico. Me perdoe, hoje a ausência, o tempo. Meu amigo, tinha um pessoal da Tejané, que era uma indústria, tanto fazia papel como tinha mecânicos também. Né? Ela era uma distribuidora de papel, de insumos, né? Gráficos, né? Que se pinta, né? Exatamente. Era no Recife, né? A sede dela. Aqui tem uma filial dela, no Distrito Industrial, lá embaixo. Eu sei, meu irmão, que perderam muitas peças e não souberam montar direito.
entendeu? Sim, mas aí voltando um tempo atrás, o primeiro superintendente na época, chamado diretor-geral, né, que trouxe uma máquina offset para a União foi Pio Ramos. Era uma máquina pequena. Rapaz, foi uma festa grande, que era uma coisa assombrosa naquela época. Né? Era um saldo tecnológico, né? É, rapaz, porque era impressão a frio. A outra era quente, né? Porque o chumbo, né? E ela foi colocada de lado onde hoje é da Assembleia, uma parte da Assembleia hoje. Tinha uma casa na esquina, né? Mas, rapaz, a impressão era perfeita para aquela época, né? A gente ficava admirado. Na rotoplana era aquela coisa sem limpeza, né? Muito melado de tinta e as linhas não muito lineares, digamos assim. Aí chegou a offset, aquela coisa toda limpa, bonita, né? E o bom disso tudo era que o diagramador, ele tinha que ser bom. Porque todo o cálculo era na mão, né? Ele pegava na régua, papel, né? Era na régua, ele pegava um papel. Tinha um amigo nosso, não sei se você lembra, Bill Galinha, lembra? Me lembro demais. Meu amigo morreu muito jovem. Foi. Oh, meu Deus. Grande diagramador, brincalhão e tal. Brincalhão, cara fabuloso. Ele tinha uma inteligência, rapaz, e uma perspicácia de fazer as coisas. Ele diagramava uma perfeição incrível. E geralmente ele ficava para fechar a primeira página, né? Que era a última, né? Uhum. Entendeu? Sempre é a última, né? É a primeira, mas é a última, né, no caso. Exatamente. E ele, rapaz, era bacana, ele sabia... E você, Pinheiro, sempre por ali, né? Apesar de ter crescido dentro da União e ocupado outros cargos, mas sempre próximo à redação. Porque, por exemplo, quando eu cheguei na União, nos anos 80, 1980 exatamente, 13 de março de 1980, você já trabalhava lá e já era um cara a quem a gente recorria. Que eu todo mundo jogava em recorria. todas as áreas. Né? Rapaz, por aqui que pareça, eu fui para a encadernação, passei pela expedição, fui para as cachetas, de cada coisa eu tinha curiosidade, é uma coisa que é de mim mesmo. Natural. É natural, bacana. Agora, meu amigo, a agonia que eu já passei aqui, eu vou dizer uma coisa a você. Passou um momento ruim também. Duas coisas terríveis. A primeira foi, na época, quem era o editor-geral era Marconi Cabral. Marconi Cabral. Já foi aqui no distrito, né? Foi, Jaqui. Ele era de Patos. Meu amigo, quando eu cheguei de manhã, estava uma revolução aqui dentro. Que danado foi isso? Esse Pinheiro, rapaz. Trocaram o nome do presidente Ernesto Gás, botaram Orlando Gás, que era irmão do homem. Exatamente. Rapaz, o pobre de Crispim, rapaz, nervoso, perdeu o cargo. O secretário de comunicação, Naldo Dantas, perdeu também, Naldo né? Dantas, que era gente finíssima, rapaz. Perdeu o cargo. Marconi Cabral foi embora para Patos. Foi uma confusão grande. E o melhor foi para correr atrás para pegar os jornais, mas não tem mais jeito. Ela estava circulando. A distribuição estava para lá de Bagdá. Para quem não conhece a história, o presidente escolhido para suceder o então presidente Emílio Garrastazu Médici tinha sido o general Ernesto Geisel. Muito bem. Que era irmão do general Orlando Geisel. Exatamente. E o general Orlando Geisel era ministro do Exército. Ficou aquela história durante muito tempo de que seria Orlando, que seria Ernesto, que seria... E ficou... O que foi que o editor da União fez? Ele preparou 2 perfis. Quando foi escolhido, e o escolhido foi Ernesto, se trocou o perfil e se publicou o de Orlando. E a União deu manchete, foi uma barriga nacional, né? Até hoje se comenta, dizendo que o presidente seria Orlando, quando na verdade foi Ernesto. Vocês imaginem aí a confusão que deu e que o que não exigiu de Hernani Sátiro, que era o governador e era um governador alinhado com a ditadura militar, o que não exigiu dele de explicação, né, Pinheiro? É uma revolução, como o Pinheiro está contando E aqui. teve um fato interessante. Não sei como não fecharam a União. Foi uma coisa incrível. Foi pesado. Muita repercussão. Paraíba é um estado pequeno. Né? E fazer um erro desse aí, porque, a nível nacional, e o Brasil estava feito uma chaleira, né? Tava em abolição. Momento difícil, né? Exatamente. E você sabe, Pinheiro, que no mesmo dia houve uma nova edição, né, corrigindo.
Mas não teve mais jeito, não. O erro já tinha sido cometido e já estava espalhado, né? Esse foi um tempo, um momento difícil. Qual foi o outro? Você disse que teve 2. O outro, tem uns a menos, outros a mais. Enfrentei uma greve, que o diretor era Zé Souto, e teve um que me abalou muito, rapaz. Mas aí eu perdoei antes de que acontecesse o fato. Não vou citar o nome do diretor, né, porque ele morreu, ele já faleceu, né? Ele era de Campinas, na época de Ronaldo. Eu era supervisor gráfico lá nessa avenida, lá em Jaguaribe, onde tinha a redação. Oswaldo Pessoa. Oswaldo Pessoa. Rapaz, aí a gente fechava a última, que era a primeira página, quando liberava mesmo a redação. E o Antônio Costa era o Toninho Costa. Toninho. Ele era o editor-geral. Então teve um sábado, um dia de sábado lá, o pessoal tudo doido para sair, para ir para casa, outros para ir para barzinho, para aquele negócio todo. E eles começaram a me infernar lá, os meninos, para fechar a página. Eu disse, rapaz, eu não posso, eu tenho que esperar a ordem lá para botar o título. Depois muda, acontece um negócio, né? E, meu amigo, aconteceu um negócio chato danado. Foi que o telefone toca, eu fui atender, era esse diretor, que Deus o tenha, entendeu? Ele disse, Pinheiro, rapaz, eu estou aqui no Distrito Industrial com os amigos, mostrando os jornais, como é que funciona a rotoplana, aí Joca, que era o impressor-chefe. Hinaldo Domingos de Santos. Joca, gente muito boa, calma, né, bem forte. Disse que você está atrasando o jornal. Eram umas 4 horas da tarde, 3 para 4 horas da tarde. Ele disse, eu? Não, rapaz, eu não estou atrasando. Aí começou, você tá, e Joca tá, aí começou aquele negócio, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu perdi a paciência. Aí eu disse uma palavra para ele, e ele mandou que eu me retirasse. Aí eu perdi o carro, bicho. Aí fiquei, olha, arrasado, sabe? Foi um negócio tremendo, mas eu perdoei, meu amigo, imediatamente, né? Aí minha família me ajudou e tal. Aí interessante foi o seguinte, um dia qualquer, eu me encontrei com o Marcos Tavares. Né? Aí o Marcos, rapaz, eu quero falar contigo. Eu disse, diga, meu irmão, eu lascado, bicho. Só com o saláriozinho baixo. Eu estou precisando de uma pessoa para tomar conta lá do Palácio da Redenção, lá ali de Jaguaribe. Vá logo amanhã. Aí eu fui. Não, ali no Palácio do Despacho, né? Palácio do Despacho, desculpa. Do vice-governador. Pronto, aí fui para lá e as coisas foram correndo. Aí voltei para o... Rapaz, eu era feito bola de bilhar, era para lá, para cá, para lá. Mas foi bom, bicho. Mas você, depois do Palácio, voltou para a União? Voltei ainda para a União. Rapaz. Mas é um negócio impressionante. A União, ela me atraiu. Do mesmo jeito que eu tive medo, né? Eu ficava alegre quando voltava, sabe? É porque você fez muitos amigos aqui, né, Pedro? A minha infância. Pois é. A juventude. Juventude. Olha, você comentou aqui que quando chegou, teve o banho, né? Foi. Eu imagino, quer dizer, você conheceu no começo da carreira, no começo não, mas assim, no auge da carreira, como jornalista, Gonzaga, Barreto. Rapaz, Gonzaga, pelo amor de Deus, foi o melhor diretor, desculpe os outros, que eu já conheci na minha vida ali. Barreto Neto, né? Rapaz, figuraço, Barreto. Aquela brincadeira o tempo Deus todo, bem-humorado. Rapaz, uma pessoa saudável, uma pessoa amiga, entendeu? Tinha paciência, entendeu? Com as pessoas. Era um cara fabuloso e orientou muita gente, viu? Orientou. Barretinho era espetacular. Ainda hoje, quando você se depara com os escritos de Barreto, por exemplo, Silvio Alzias, que você conheceu também, gosto muito de Silvio. Fez um livro, organizou um livro com os textos de Barreto sobre cinema. Quando você lê os textos, rapaz, os textos estão atualíssimos. Você aprende a cada leitura. Muito inteligente, viu, cara? Muito. Morreu novo, jovem, um câncer terrível. Mas são as coisas, rapaz. Tem uma história de Zé Souto. Rapaz, essa eu não aguento, não. A gente estava na redação, aliás, na revisão, todo mundo lá, e Da Penha foi no banheiro. Da Penha hoje é procurador ele mora aqui em João Pessoa, merece ser também entrevistado, sabe? Um cara fabuloso, tinha uma voz linda. E a gente estava lá
na revisão, o Zé Souto estava mostrando a revisão a um amigo nosso, um amigo daqui dele lá. Aí Zé da Penha foi no banheiro e voltou cantando. Eu me lembro como fosse hoje. É La Barca, né? E eu fazia assim para ele parar de cantar. Baixar aí que ele aumentava o Aí quando ele terminou, Zé Souto bateu palma. Vai lá pro meu gabinete. Rapaz, ele parecia estudante, bicho. Chegava lá e disse, você vai pra rádio trabalhar, que lá é seu canto. Aqui não quero cantor, não. E Zé Souto, aquele homem sério, né? Diga aí, a pessoa arrancar um sorriso de Zé Souto. Mas você vê, né? Até a forma de punir era um incentivo, uma promoção, né? Tirou o cara daqui e mandou pra Rádio Tabajara por conta do dom dele de cantar. Para falar a verdade, viu, Luiz, eu sou saudosista, viu? A União, ela me deu tudo. Tudo. Me deu alegria. Aqui você estudou, concluiu sua faculdade, suas coisas, né? Foi, exato. Terminei um curso de... Sou publicitário, entendeu? E hoje eu digo uma coisa a você. Eu sinto saudade. Eu encontro às vezes uns amigos, mas é que... Não, você está errado, amigo. A União, ela não é o que você está dizendo. Nem é fera ferida. Ela é um órgão de comunicação que está entranhado na história da Paraíba. Pô, é quantos anos? 130 anos. 130. E a pessoa que fala mal da União, mas não tem estrutura. O problema, sabe qual é, Pinheiro? É que às vezes a pessoa teve um dissabor, um constrangimento, que é natural ao ocorrer natural demais. em qualquer lugar onde se trabalha, né? Verdade, a gente sabe disso. Você tem a carreira militar, você tem uma carreira civil, seja o que for, você às vezes passa por um perrengue, por um problema. E aí, muita gente não sabe lidar com aquilo, ficou chateado e transfere para a empresa a raiva, às vezes de uma pessoa, de um chefe, de um diretor, e transfere para toda a empresa, né? Não sei por quê. Mas você conviveu aqui, mas diga, desculpe. Eu só queria dizer um negócio a você. A União, ela era um órgão de trabalho e informativo que ela tinha uma vantagem muito grande, né? Ela dominava a gente, não era a gente que dominava ela. Veja bem, a União, ela tinha um time de futebol. Era a União Esporte Clube. E era um timaço, disputou a primeira divisão. Né? E interessante, os jogadores eram funcionários da União. Entendeu? Tinha um gerente aqui, que era Manuel Costeira. Esse cara, o governador, quem me nomeou foi Pedro Gondim, né? Pedro Gondim era louco por ele, entendeu? E ele conseguiu muita coisa para esse time, entendeu? Era uma coisa, a União teve de tudo, cara. Gente, acaba que cantava, sei lá, artista plástico, teatro. Ainda hoje tem Tônio, né? Tem, pô, meu Deus. Você lembra de Tônio? Lembro demais, meu Deus. Você sentou aí nessa cadeira também. Lembro. Oi. Eu lembro demais, rapaz. Pinheiro, você se lembra de quem era a turma da revisão na época? Porque eu já entrevistei 2 ex-revisores da União que hoje são engenheiros. Valderez Demais. E Werther. Luiz Werther. Lembro. José Valderez Barbosa e Luiz Werther. E eles contam histórias, esse Valderez contou a história de que era estudante de engenharia, então tinha uma familiaridade com a matemática muito boa e que no intervalo ensinava o pessoal a fazer os deveres de casa, que foi até chamado pela diretoria, porque disse, o que é isso? Está fazendo uma escola na União? Você lembra, não, você é jovem, eu acho que ainda tem aquelas calças Lee. Me lembro, calça Lee, de jeans, né, dos cowboys americanos, né? Então aquelas calças ali, quando ela chegou no Brasil, saiu uma reportagem, não sei se foi no Jornal do Brasil ou foi na Folha de São Paulo, Globo. E era o seguinte, tinha o diretor-geral, né, aí vinha, se eu não me engano, o editor, e tinha os secretários de redação, que esse era Tenório. Marcos Tenório. E mandou eu confiscar sobre a calça Lee, entendeu? E são essas coisas. Tinha uma coisa interessante. Tinha um telefax chamado UPI. Rapaz, tinha um senhor que varria.
quando terminava a redação, que ele disparava de noite, né? Porque ele vinha dos Estados Unidos, pá, ele corria com medo, ele disse que aquilo era uma alma, entendeu? Bacana. Era a mata que o Pinheiro se refere, é um equipamento que transmitia as notícias internacionais, né, e nacionais. Era da UPI, United Press International. Né? Pois é, eu tive o prazer de conhecer o rapaz aí, trouxe meu filhão aí, o mais velho, são 4 filhos homens, todos casados e bem encaminhados, e a vida continua, meu amigo. Mas você contou que passou por vários setores da União. Começou na revisão. Você sabe que ainda hoje há um personagem, há um funcionário que trabalha na revisão que foi de seu tempo, que é Moraes. Eita, Moraes, figuraça. Antônio Moraes. Rapaz, é a festa da redação. Conversa, conta história. Todo dia Moraes tem uma história. Recentemente, ele fez uma cirurgia para catarata, tá vendo tudo, diz que não enxerga, só não enxerga a dívida, que é um gozador, né? Entendeu? Mas aí foi da minha época também. Você conviveu com quantas diretorias? Você se lembra, não? Lembro, rapaz. Porque olha, você falou em Manuel Costeira, que era o Breiner. Foi quando eu entrei. Breiner. Certo, Antônio Breiner. Antônio Breiner, veio Zé Souto. Aí, rapaz. Carlos Vieira, não foi? Que foi quem implantou aqui a offset, a rotativa. Carlos Vieira, vai dizendo. Teve um que era do norte, rapaz. Aloysio Moura. Aloysio Moura, rapaz. Pronto. Lembro muito bem dele. Aloysio Moura. Teve, rapaz... Etiênio, né? Foi presidente. Petrônio Souto. Petrônio Souto, figuraço Petrônio. Eu nunca mais vi. Ele tá vivo? Tá vivo, tá. Coisa boa. Tá. E aí vem Bill Ramos. Rapaz, Bill Ramos era uma figura. Ele fazia o seguinte, quando terminava a redação, que era lá onde você disse, aquela avenida, né? Ele morava em Jaguaribe. Aí ele ia, venham todos pra cá. Aí a gente ia pra casa dele. Tá aí. Aí toma o uísque. Toma o uísque. Era bom demais, rapaz. Mas você acompanhou esse salto tecnológico que foi a União passando do chumbo para a offset. Como foi esse período? Rapaz, vou dizer uma coisa a você, foi uma festa, viu, bicho? Uma coisa naquela época, era um negócio... Ninguém acreditava, né? Que era uma coisa diferente, bonita, né? As cores vibrantes, né? Entendeu? O papel, eu não sei se era... Não, o papel era milhão, pois, né? O papel era. E aqui tinha uma coisa muito boa também, me colocaram para... Era o Correio das Artes, né? Para ser responsável pela revisão gráfica, né? Do perfil do Correio das Artes, entendeu? Depois que faziam, eu tinha que revisar tudinho lá. Era bom demais a União, né? Ela me ensinou muita coisa. Porque... Foi uma escola, como disse Zé Américo. Rapaz. Vi Zé Américo subindo ele veio fazer uma visita, ele e aquela secretária dele, né? Lourdinha. Subia essa rampa aqui, com aquela mão assim, ele andava assim, né? Vinha para a redação. Havia muita gente. Pedro Gondim foi um governador impressionante, né? Ele gostava da União. Pedro Moreno Gondim. Aí tinha Wilson Braga, né? Tinha... Tudo isso, ele sempre participava da União. A União era como uma espécie de suporte, né? Era uma defesa do governo naquela época, né? Porta-voz, né? Era um porta-voz, né? E foi um... Você se lembra quanto tempo você ficou na União? Assim? Lembro. Eu passei na União mais de quase 30 anos. Na realidade, somando tudo, foram 41 anos que eu trabalhei e 8 meses de trabalho. Mas você... Eu me aposentei, foi o seguinte, eu estava na União, mas aí o presidente do Brasil na época era Fernando Henrique de Cardoso. Então ele fez um decreto que as pessoas não podiam, quem tinha aquelas gratificações de atividades especiais, né? GAI, né? GAI. Não podia incorporar. E, logicamente, quem estava assumindo o governo era o filho de Ronaldo Cunha Lima, era Cássio, né? Cunha Lima. Ele fez a mesma coisa aqui. Agora, antes que fosse aprovado, sei lá, eu tinha tempo de serviço, aí entrei e incorporei essa gratificação da chefia, né? Certo. Você tinha que ter 8 anos de trabalho em cima dessas gratificações.
Senão a coisa tinha Estava trabalhando até hoje, né, Pina? Estava bem. E hoje eu levo uma vida tranquila, de muita saudade, né, do tempo, mas é isso mesmo, né? Você veja, a União, ela estava completamente perdida, né? Tinha que ter um escritório. Fizeram aqui, mas não lembrava que a notícia está na cidade. Aí tinha que montar um escritório lá. Ali perto do Banco do Brasil, em cima de era uma sapataria chamada Cherry, aí montaram o primeiro escritório lá. Aí de lá e saiu. Cherry Calçado, né? É. Aí depois foi para aquela Praça Rio Branco, teve um escritório ali, aí saiu, na João Amorim teve um escritório ali, e saiu, né? Aí então o Ivan Treva, quando chegou, a biblioteca pública estava desativada. Aí ele conseguiu. Bicho, ficou uma maravilha. E é um prédio histórico também, né? Tal. Ficou bom demais, rapaz. E melhor ainda quando tinha a Festa das Neves. Era, né? Porque ela saía mesmo na General Osório, né? Só ia pegar, pega aqui, entendeu? Exatamente. Aí pronto, lembro de Galvão. Walter Galvão. Walter Galvão, espetacular, né? Gente muito boa. Escrevia muito bem, cantava também, né? Tinha uma voz bonita, belíssima a voz dele, né? E tinha umas coisas engraçadas também. Eu me lembro muito de você, porque quando eu comecei, o editor era Agnaldo Almeida. Aguinaldo, meu amigo, irmãozão. Arlindo, o irmão dele também trabalhava. Gonzaga, Werneck. Ferretão. Ferretão era nas máquinas, nos computadores, né? Aquele tempo, a composição do jornal, como se diz, era feita numa fitinha, né? Ele ficou no meu lugar, né? Porque eu saí, fui para o Palácio, aí ele assumiu a supervisão gráfica. Ferrete. Acaba bom, isso. Era. E botafoguense, né? Grandão, naquele negócio todo. Ah, você entrou novo também. Eu entrei na União. Você era forte, né? Com 20 anos de idade. Foi 20 anos, foi 80, 20 Mas anos. foi bom, não foi, Luiz? Foi muito bom, ainda hoje estou aqui, tá vendo? Aprendeu muita coisa, né? Ah, o quê? Eu aprendi, uma das coisas fabulosas que eu aprendi na União foi aprender, se eu gosto de ler, agora que eu gosto, eu leio mais ainda, né? A gente aqui na União, a gente tinha, pelo menos para mim, né? Eu aprendi a desenvolver não apenas o lado profissional de você ouvir alguém e saber colocar aquela história no papel na forma de notícia, Bacana. como também desenvolver uma sensibilidade para a leitura dos problemas do país, políticos, sociais, econômicos, dos problemas humanos, Bacana. né? Que Exatamente. a União foi fundamental nessa formação. E olha que eu acho que dos primeiros da nova geração, na época, que não, assim, curso de comunicação. Eu comecei na União exatamente quando passei no vestibular para o curso de comunicação. Na época não tinha, né? Não. Faculdade a gente adquiria... Não, antes um pouco, porque o curso de comunicação, ele salvo engano, de 79, 78. Eu sou de 80, quer dizer, fui das primeiras... Eu lembro de um cabo fabuloso, Alarico, lembra? Alarico coordenou aqui comigo esse projeto da União, mas Alarico já está aposentado. Está aposentado. Mas trabalhou com a gente aqui nesse mesmo projeto. Rapaz, encontrei um amigão daqui, rapaz, Teca, gente finíssima. Tereza Duarte. O Cardoso. Cardoso também, José Cardoso, né? Cardoso. Não, tem Varela. Varela, porque está de férias. Não, tá aí já. Está aí já? Então pronto. Mas Varela, tem muita gente antiga aqui, muita gente do tempo que você trabalhou aqui na União. Eu me lembro perfeitamente, você era uma pessoa que tinha uma... Mas eu estava pensando assim numa questão, porque você disse que passou por vários setores. Aí você disse que passou pela revisão, pela expedição. De todos os setores, qual foi o que deixou assim a maior marca? Foi a revisão, porque foi o primeiro? A revisão só tinha intelectual sem ser, né? Mas era bom demais. E a gente era tratado como a fina flor, né, bicho? Porque era a responsabilidade muito grande em cima da qualidade do que ia sair no outro dia, né? O português correto, né? Chegava a hora que a gente corrigia, pô, o cara lá, isso aqui não pode, vamos fazer assim. E ele seguia, né? Entendeu? Agora, assim,
quem foi diretor, se não me engano, comercial, foi diretor técnico também, foi Marcos Tavares, né? Marcos Tavares. Anco Márcio foi diretor técnico, que é irmão de Marcos Tavares. Anco Márcio. Aí Anco Márcio já foi na época que a União, que a redação ficava lá na João Amorim, Jaguaribe. Não. Na Oswaldo Pessoa. Oswaldo Pessoa. Ali, naquela rua por trás da Igreja do Rosário, aquela antiga Rua do Jambeiro. Não é isso? Exatamente. Ô Pinheiro, e como foi que você, eu não sei se você se lembra de detalhes, por exemplo, do período quando houve a inauguração da nova máquina e a União passou a ser impressa na offset, a repercussão disso? Rapaz, só tem a gente, né? Foi uma coisa impressionante, foi uma festa muito grande, impressionante. Você lembra aquela revista Roger, aquela revista Digeste, a Seleções. Seleções, aquela revista. Tem uma coisa interessante que eu não vou fazer um comparativo, que o papel que ela usava lá é um papel diferente, papel couché, né, aquele negócio. Mas muita gente dizia, pô, tá igualzinho as impressões dessa revista aí, né? Foi muito bonita, pô, uma coisa impressionante. E quando a União botou foto colorida na primeira vez? Você se lembra desse detalhe? Foi o presidente Figueiredo, não foi feito lá? Todo mundo ficava sem entender, pô. Era bonito demais, você vê que é uma coisa... Hoje é comum, né? Mas, para a época, é isso que eu digo a você, a União, ela tem uma energia, o nome, a União, tem uma energia tão grande que ela não vai ficar velha nunca. Ela sempre se renova por ela mesma. Isso aqui. É resiliente, né? Meu tempo já passou, eu não sei quando é que eu vou para o outro lado. E essas gerações que estão ficando aí não vão deixar de falar nunca. É um patrimônio, né? Rapaz, ele é uma formação. Isso aqui é tudo. É tudo. Isso aqui, ó, ela é o quê? Ela é cordel, ela é Correio das Artes. Correio das Artes, ela é poética, ela é política, ela é paz, ela é tudo, pô. Eu não vejo a União agredir ninguém. Ela é sucinta, ela tem paz. Eu gosto do jornal. Eu sou fãzão, né? Meu primeiro emprego, né, cara? Minha vida tá aí. Todinha aqui, ó. 130 anos. Muita história, né, Pedro? Digo, eu bater as botas, meu amigo, pode dizer, eu aí, tranquilo, eu vou levar um bicho desse, onde eu for. Né? Ou pro céu, pro inferno, eu chego lá, só aqui, ó. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Mas é meu, pai. Pai. Tem muitos jornais aí que acabou, porque isso aqui não vai acabar, não, pô. É difícil. É patrimônio. E apesar de todo esse desenvolvimento tecnológico hoje, com a internet... Ela não dá lucro, não. Eu tenho certeza absoluta, não dá lucro, não. Mas se mantém. Prejuízo também não dá, né? Também não dá. Aqui, aí nessa cadeira onde você está, também já sentou já sentaram alguns ex-diretores, como, por exemplo, Ramalho Leite, e ele disse que a União devolvia dinheiro para o Estado. Devolvia dinheiro para o Estado. No final do mês, do ano, a União fazia repasses para o Estado por conta do... O parque gráfico também é muito bom, muito importante, né? Rapaz, quando chegou essa máquina, a Contrel, que, como você falou, né? A primeira impressão... que é a rotativa era que imprime o gente jornal. demais olhando, bicho. Porque ela trabalha rápido, né? Não sei agora como é que ela Não, a trabalha. mesma coisa, Era impressionante. Parecia uma máquina de trem, daquelas máquinas de trem assim, né? É coisa boa. Pô. Ô Pinheiro, você chegou a trabalhar com a edição de livro também, na gráfica? Com quem? A edição de livros na gráfica? Não. Aí, na editora você nunca trabalhou não, né? Não, na editora não. Passei um período no almoxarifado também. No almoxarifado? Em todo canto. Fui motorista também. Tá. Porque às vezes o aperreio, o dinheiro era curto, aí a diária dava para comer e faltava, eu vou hoje. Aí botava a diária para lá, até entrar dinheiro, eu com os meninos para criar, né? Tinha que jogar toda aquela área, porque era difícil você ganhar dinheiro naquela época. O cara tinha que trabalhar mesmo, né? Eu vi uma coisa interessante de um amigo
que ele mora nos Estados Unidos, ele disse, rapaz, quando há um lançamento de um carro, lá nos Estados Unidos, por exemplo, chega lá uma BMW, sei lá, esses carrão, o cara, vou trabalhar para... Comprar um. Aqui não, o cara passa assim, vou roubar aquele bicho para mim. É o contrário. Aqui as coisas sempre são mais difíceis, né? E principalmente para quem trabalha. E outra coisa, nós somos um país jovem, país livre, independente disso, daquilo, aquilo outro, de governo. De política, né? E outra coisa, não quero babar não, mas esse homem está trabalhando, viu? Esse João Azevedo, viu? Você vê o que ele está fazendo, meu amigo. Eu gosto de viajar muito pelo sertão. Ele está fazendo coisa que os políticos, que ele não era, que se diziam político, né, por profissão, né, isso, aquilo, outro, só tem promessa. Agora, eu não estou babando, eu estou dizendo, ele está fazendo. Pois né? Está imprimindo a marca dele, né? Quem era o governador quando você deixou da União? Você foi para onde? Lembro bem, rapaz, quando eu deixei a União... Era Cássio ou não? Não, era antes de Maranhão, quem era? Ivan Bichato, não, era... Roberto Paulinho? Não, Roberto Paulinho foi depois de Maranhão, né? Era Maranhão. Maranhão. Era Maranhão. Né? Maranhão. Zé Maranhão. Aí entrou Maris, né? Maris Não. Não, peraí. Maranhão era vice de Maris morreu, Maranhão assumiu. Aí Maranhão foi reeleito. Foi. Né? Eu lembro até uma vez que Maris foi fazer... Antônio Maris foi fazer... Chegou na redação lá de Jaguaribe, né? Para o pessoal entrevistar ele, com uma simplicidade enorme. Ele se sentou lá no gabinete lá do gerente geral, e todo mundo conversando com ele. Ele agora era um cigarro atrás do outro, bicho. Era, né? Impressionante. Maris, saudosa memória né? Tem uma história bonita ele, né? Sim, viajei muito também, sabe? Pelo interior da Paraíba. Bastante, principalmente em política, na época de política, né? Foi bom, meu período foi muito bom. Eu digo uma coisa a você. Ainda deixou grandes amigos aqui, né, Pinho? Demais, e perdi muitos. Eu não gosto nem de ouvir falar. E digo mais uma coisa a você, meu amigo. Não me arrependo de nada. É melhor você viver como eu estou vivendo hoje. Certo? Minha mulher me ajuda no meu trabalho, certo? Assim, no meu trabalho não, no complemento familiar. E digo uma coisa a você, bicho, com toda sinceridade. É melhor ter pouco e que ter muito e não poder dormir direito. É melhor ter pouco, mas ter paz, né? Paz. Até as duas palavras começam com se aperreia, que é normal, mas fazer o quê, né, compadre? Agora, Pinheiro, você tem alguma lembrança assim dos momentos? Porque a União enfrentou algumas crises, né, algumas coisas. Você citou aí o exemplo da crise, que é uma crise política por conta do nome da troca do nome dos generais, mas teve época de crise administrativa, atrasou folha, né? De pagamento. Você se lembra de algum momento desse? Ou essa greve que você disse que Zé Souto enfrentou, foi o que na época? Foi o seguinte, a greve lá era o problema maior, era o seguinte, o pessoal ganha pouco, realmente o gráfico ganhava pouco, né, pessoal? Pouquíssimo, né? Então, desculpa eu estar falando isso, e eles chegaram um dia para lá, um deles lá chegou para mim e disse, rapaz, eu era o responsável pela tiragem do jornal, né, a supervisão gráfica. Disse, rapaz, o pessoal está parado, não vai trabalhar não. Eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, não faça isso não. Ninguém vai trabalhar não. E eu tinha que colocar o jornal na rua. Na rua. Aí eu liguei para Zé Souto. Eu disse, doutor, o pessoal aqui não está... Eles não estão querendo trabalhar, não. O jornal não vai circular, não. Eu sei que o que aconteceu foi o seguinte, foi que Zé Souto disse, veja o que você pode fazer. Se não der para fazer, manda todo mundo para casa. Aí eu reuni todo mundo lá e perguntei, que aí, vocês querem tirar o jornal? Não quer? O cara lá, não, vai embora. Eu fui embora e o jornal não saiu nesse dia. No outro dia foi uma confusão da porra. Isso foi quando? Foi a segunda vez que ele foi... já foi... Foi. Era ali onde você falou, em Jaguaribe, a redação. Na Oswaldo Pessoa.
E teve outra lá que na época de Bill Ramos, essa foi engraçada. Eu liguei para ele, o pessoal doido para ir embora, disse, rapaz, aí tu não vai fazer isso e aquilo outro. O Antônio Costa era O editor. o editor. E Toína estava com um monte de página para fechar, a gente ia terminar às 3 horas da manhã. Aí eu liguei para Bill, aí Bill disse, rapaz, você faz o seguinte, pega as coleções antigas e tira os jornais, isso era fotolitar, né? Aí eu voltei, aí comuniquei o fato a Antônio Costa. Aí o Antônio Costa disse, mas rapaz, isso vai dar certo. Eu disse, rapaz, não mandou? Aí então vamos. Meu amigo, no outro dia saiu página duplicada, foi uma confusão, bicho, pense no nosso cego. Foi zebra, viu? Precisou, né, Pinheiro? Contava com você. Rapaz, qualquer... é porque não pode falar, não sei se você vai dizer. Teve uma vez que saiu eu, Chicão, era um que trabalhava Chicão, não era de vendas, É. né? De compras, aliás, o responsável pelas compras. E não me lembro quem era o outro, parece que era Walter. E era 4, aí fomos para Marcel Pinheiro. Aí chegamos lá, tinha Las Vegas, Cassino Las Vegas, era tudo lâmpada vermelha, escura. A gente sentou numa mesa lá e começou a tomar, era muito Romerino ou Romotila, né? Aí a menina chegou lá e disse, olha, o pessoal, aquele senhor que está lá, disse que está tudo pago aí. Aí eu disse, quem é aquele cara? A gente doido para ver quem era. Tu sabe quem era? Pelo amor de Deus, era Zé Souto. Zé Souto, pô. E o safado do Bill era o contrário. Zé Souto estava lá no cabaré. E Bill mandava, enchia a lata e pegava uma carteira de cigarro assim, mandava o vale para a tesouraria para pagar. Pensava se queria emoção da porra. Pois é. E todos os dois, né? Tanto Bill como Zé Souto deram grandes, os dois deram grandes se contribuições davam ao bem campo. com todo mundo. Se davam bem. E você vê dois temperamentos extremamente diferentes, porque Bill, muito, assim, camarada, muito brincalhão, muito descontraído, né? Zé Souto e fechado. Zé Souto fechado, circunspecto, Ele mas não Zé dá. Souto, como você disse, né? Tinha uma sensibilidade aqui, não sei se você se lembra dele, claro, Frutuoso, que foi chefe de reportagem. Lembro demais, Futinha. Frutuoso contou a história aqui de que Zé Souto fazia os editoriais, mas Zé Souto, como presidente, às vezes tinha compromissos políticos. Uma vez num sábado, foi para uma recepção na Granja Santana, e cadê o editorial? Aí todo mundo preocupado, aí Frutuoso era contínuo. Futinha. Aí, ou era revisor, já não sei. Ele foi era revisor também, revisor. mas ele foi contínuo, ele começou como contínuo, ele contou. Aí ele pegou e disse, tem isso aqui. Quando os cabaleiros, quem foi que fez? Fui eu. Deixa Zé Souto chegar. Quando Zé Souto chegou, rapaz, atrasado, tá, onde eu vou fazer o editorial, não sei o que, disse, dá uma lida disso aí. Quem foi que escreveu? Ele escrevia muito bem. Foi Frutuoso. Escreve. Frutuoso contínuo? Sim. Pode publicar. Aí passou pro Frutuoso e disse, olha, segunda-feira você me procura lá no meu gabinete, eu quero conversar com você. Aí publicou, aí quando chegou na segunda-feira, Frutuoso foi lá e disse, olha, a partir de amanhã, o jornal tem três artigos na página editorial. Um sou eu que Linduarte Noronha faz, o outro você vai fazer e o editorial eu escrevo. E no dia que eu não fizer o editorial, você escreve. E promoveu o Frutuoso. Tá vendo? Né? Desse jeito aqui, o Frutuoso contou aqui. A sensibilidade do cara, né? E também assim, podia ter explorado, né? Mas não. Foi logo corrigindo e Pois é. e muita coisa. escreveu o nome dele aí na história da União, na história da Paraíba, né? Porque era realmente... Eu morava na mesma rua em que a redação ficava lá em Jaguaribe, e houve um problema lá, não me lembro exatamente qual foi, mas de repente o jornal estava sem ninguém para editar. Aí alguém, Zé Souto foi, pessoalmente, você sabe que ele tomava a frente, né? Aí alguém disse, rapaz, Luiz Carlos mora aqui bem pertinho. Liguei para ele. Aí ligou, né? Ligaram. Aí ele, você pode vir aqui na União? Eu disse, posso. Aí fui. Aí cheguei lá e disse, rapaz, estou sem ninguém para fechar a primeira página, você pode fechar? Eu disse, posso. Aí fechei. Aí disse, a partir de hoje você fica fechando. Olha. Aí eu digo, mas é solto, eu vou fechar assim, isso era final do governo.
Não tem nomeação, não tem nada. Ele disse, não, aqui você vai mandando e deixa o resto comigo. E assim eu fiz. Diga aí. Pronto, aí foi. Porque... E outra coisa, com esse episódio, eu consolidei com ele uma boa amizade, entendeu? Que eu tinha o respeito que todo mundo tinha por Zé Souto. Ele me tratava extremamente bem, mas a gente não tinha um relacionamento assim. E a partir daí, a gente estabeleceu um relacionamento bacana, rapaz. Eu gostava muito dele. Muito, muito, muito. Ele era muito fechado. Mas, Pinheiro, me diga uma coisa. Algum tema que você gostaria de tocar, que eu passei desapercebido aqui, que a gente deixou alguma marca, alguma impressão sua ainda? Eu estava dizendo ao meu filho, né? Quando eu subi a escada aí, eu senti a mesma coisa que quando eu cheguei lá. Me emocionei, né? Porque não é brincadeira não, cara. A minha vida foi, uma boa parte da minha juventude foi aqui. Eu posso dizer que eu casei trabalhando na União, vivi intensamente, né? O Jornal União. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho respeito por esse jornal. Muito respeito. Então pronto, com uma homenagem dessa, eu vou botar, digamos assim, o ponto final na nossa conversa de hoje, lhe agradecendo por você ter comparecido aqui, atendido ao convite. Foi uma honra lhe receber. Obrigado. E muito, muito contente por suas histórias e por esse depoimento, né, de uma pessoa que teve na União uma corresponsável, né, pela construção de uma vida, né? Exatamente. Então, fiz parte. Né? E a União fez parte de sua vida, né? Exatamente. Pinheiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Memórias da União e até a próxima edição.